Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos ter a nossa aula 13 de Engenharia da Qualidade, tá? De semestre 2021-2, tá? Na aula de hoje, a gente vai se aprofundar nos conceitos que a gente viu na aula passada, sobre planejamento de experimentos, e mais especificamente sobre a nova análise de variância. A gente vai ver um método de otimização, que é a comparação múltipla de médias pelo método de Duncan, tá? Como explicado na aula passada, a nova ela te diz se existe algum dos fatores controláveis diferente do outro, porém não te diz qual é o melhor ou pior, etc. Tá? E a gente vai fazer essa análise aqui. Tá? Na aula de hoje a gente vai aprender como fazer e eu vou dar alguns exemplos no final, vou fazer um exemplo no final, desde o início, tá? Desde a montagem da tabela nova, do cálculo do F calculado, comparação com o F tabelado, e vamos fazer a comparação múltipla das médias, tá, pessoal? Então, esse é o que a gente tem para a aula de hoje. Antes de iniciar no conteúdo, eu queria colocar para vocês que eu dei uma olhadinha aí no Moodle, né? Até vou compartilhar com vocês. E o professor Alex, ele lançou as notas de vocês no grau A. Um outro material. Ele lançou as notas de vocês no grau A, tá? Então, deem uma olhadinha lá no grau A. Eu estava conversando com alguns colegas que falaram que o primeiro exercício vocês já tinham corrigido, né? O professor Alex já tinha corrigido ao longo das aulas. Ele corrigiu o segundo, o terceiro e o quarto. Alguns colegas falaram, mas o quarto não deu tempo da gente ver toda a matéria, etc. Enfim, tá, pessoal? Então, eu vou fazer assim, agora uma vez que a gente já tem essas notas tabuladas e essas notas aqui, eu acho que no portal o professor não lançou, tá? Então, como ele não lançou no portal, eu tenho uma boa flexibilidade e a gente pode fazer alguns acordos, aí eu vou fazer um acordo com vocês. Quem entregou o trabalho 4 e o professor Alex corrigiu, eu considero que no grau A tem 4 trabalhos. Quem entregou apenas 3, sendo que quem não entregou o último, não é quem entregou apenas 3. Quem entregou os 3 primeiros e não entregou o último, eu vou considerar apenas 3. Mas se alguém deixou de entregar um dos outros 3, aí não vale, não é? Tem que entregar 3 de 4, não. Todos têm que entregar o 1, o 2 e o 3. E o quarto trabalho, quem entregou eu considero a nota, quem não entregou eu não considero. Tá, pessoal? Isso não faz diferença, porque vocês foram bem no trabalho, tá? Todos que entregaram ficaram com 10, tá? Então não vai ser ninguém prejudicado nessa história, tá? E a partir do grau B é o que a gente já conversou. Certo, gurizada? Quanto a isso, dúvidas? Quem não está aqui na... Diga. Não, tranquilo. Tá tudo certo. Tá. Quem não está aqui na aula e está assistindo depois do vídeo, né? Ficar com alguma dúvida, me manda por e-mail. Tá bueno? Hoje a gente tem também a entrega do nosso primeiro trabalho do grau B, né? Que é aquele de CPC-PK. Eu vi que boa parte de vocês já entregaram. Acho que ainda tem alguns minutos para entregar, né? Acho que ainda está para o final dessa aula de hoje ainda, tá? Até às 7 de hoje. A data limite. Acho que tem um chorinho. Não sei também. Isso, tem um chorinho. Até o fim do dia, tá? Até às 7 é a primeira chamada, mas vocês não enxergam, mas tem um chorinho. 7:1 não deu, professor. Tá. Eu deixo sempre um chorinho aqui até o fim do dia, tá? Então tem até as 23h50. Tá? Então espero os trabalhos de vocês. Quem ainda não fez, faça, mas acho que quem está na aula aqui, todo mundo já fez, né? Certo, gurizada? Dito isso, vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje?
vocês têm aí os slides e tem uma planilha de Excel onde a gente vai trabalhar um exemplo aqui de aula, tá? Puxa vida, aqui não é engenharia da contabilidade. Qualidade, tá? Ajeitem. Tá? Então, a gente vai ver, como eu tinha já falado, a comparação múltipla de médias. Vamos ver uns exemplos de exercícios. Tá? A gente viu na aula passada que quando a gente faz uma análise de ANOVA, a gente compara se o fator controlável X, que a gente escolhe, por isso que ele é controlável, né? A gente controla, né? A gente define esse fator controlável X, tem influência na variável de resposta Y. E isso é muito importante a gente saber definir quem é o X, quem é o Y, principalmente lá na nova de 2 fatores, tá? Mas aqui na nova de um fator também, para a gente saber quem é o K, quem é o N. Lá a gente vai ter que saber quem é o A, quem é o B, tá, pessoal? Então isso é bastante importante, tá? Saber quem é quem, tá? E na nova a gente vê se essa variável controlável influencia no fator na variável de resposta. Ou seja, a gente viu lá no exemplo da aula passada, eu coloquei aí no Moodle para vocês, se a temperatura de um determinado ambiente de trabalho influenciava na produtividade. A gente testou temperaturas, se eu não me engano, de 15, 25 e 35, né? E a gente viu lá, comparando o F calculado com o F tabelado, que sim, que a temperatura influencia na produtividade, que era a nossa variável de resposta. Mas para saber qual é a melhor temperatura, olha, a gente viu que influencia, né? Tem influência a temperatura na produtividade. Mas qual é a melhor? A gente não viu como fazer isso, né? Para fazer isso é necessário uma otimização, para a gente ver qual o ajuste ótimo sob o ponto de vista estatístico, matemático, né? O que eu devo fazer? Ou seja, a gente tem que identificar o nível do fator controlado, né? O nível é cada um dos experimentos, se é 15, se é 25, se é 35, tá? A gente tem que identificar o nível do fator controlável que otimiza a variável de resposta, que dá o melhor resultado para a situação desejada. E otimiza não necessariamente é o maior, tá, pessoal? Otimiza é o ótimo, tá? Ou a situação mais próxima da ótima possível, tá? Então, essa última, porque se nós estivermos falando de custos, qual tem um custo mais baixo? Aí a gente não quer o maior, a gente quer o menor. Então, otimizar significa ir para o melhor caminho possível. Isso significa otimizar. Então, melhorar não é otimizar, tá, pessoal? Só para ficar claro aí. Otimizar é achar o caminho ótimo, tá? Então, para isso, a gente realiza uma comparação múltipla de média para os fatores que possuem mais de 2 níveis, né, a fim da gente identificar se algum deles diferem entre si. Tá? Por que mais de 2 níveis? Porque se a gente tiver um nível só, e eu tiver o F calculado maior que o F tabelado, a gente sabe que eles diferem entre si, e aí é só fazer uma análise, tá? Só fazer uma análise, uma simples análise ali do que é o teu problema. E tem vários métodos, tá, para fazer isso. Método de Duncan, método de Tukey, Schaefer-Barthet, etc. Tá? Então, na comparação múltipla de média, a gente quer comparar se existe diferença entre as médias e se a gente considera que elas diferem entre si se vierem de populações diferentes, ou seja, se elas tiverem curvas sobrepostas, enfim, tá? Como a gente compara médias, é necessário calcular o tamanho da curva usando 3 vezes o desvio, tá? Esse 3 vezes o desvio
é o que a gente vem trabalhando desde o início do curso, que vocês viram lá com o professor Alex, na montagem de cartas de controle, né? Esse 3 vezes o desvio significa que vocês vão pegar 99,73% dos indivíduos, tá? Por que esse 3 vezes o desvio é importante? Porque a gente, na comparação múltipla de médias pelo método de Duncan, a gente vai ver um passo a passo e nós vamos utilizar o que a gente chama de limite de decisão. Se a diferença entre as médias for maior do que um determinado valor, elas são diferentes. A gente considera elas diferentes. Se elas forem menor do que um determinado valor, a gente considera elas iguais. Tá? E esse 3 vezes o desvio, basicamente, é o limite de decisão. Vocês vão ver depois no formulário, nas fórmulas, né? Que é 3 vezes o desvio, a fórmula. Tá? Então, a gente considera que as médias diferem entre si se as médias do grupo estiver fora da média do outro grupo, ou seja, se a distância entre elas for maior que 3 vezes o desvio das médias, que é isso que eu falei, que é um limite de decisão. Se a diferença for maior que 3 vezes o desvio, elas são diferentes. Se a diferença for menor que 3 vezes o desvio, elas são não diferentes, né? Elas, para fins estatísticos, tá? Não para fins numéricos. Certo, pessoal? Então, pessoal, a melhor maneira da gente ver, nós vamos ver o método de Duncan, tá? Aqui a gente viu que tem diversos métodos e a gente vai ver o método de Duncan, tá? Tem um formulário tranquilo da gente calcular na mão, tanto para a nova de um fator quanto para a nova de 2 fatores. Tá? Os outros métodos, a gente vai precisar um pouquinho mais de esforço matemático, né, para chegar no número. E como eu falei para vocês desde a primeira aula, o chegar no número é muito importante. Mas mais importante que chegar no número é vocês tirarem alguma informação daquele número. O que aquele número quer dizer, tá? Então, por isso que a gente vai ver o método que exige daqui a pouco um esforço menor de cálculo, porém eu vou cobrar de vocês, mais do que o cálculo, inclusive, o raciocínio e a interpretação do resultado. Tá, pessoal? Então, eu sempre dou esse enfoque, tá? O número é importante, muito importante, porém, o que esse número está dizendo é tão importante quanto, ou às vezes, mais importante, tá? Então, nós vamos começar com um exemplo e a gente vai ver que a comparação múltipla de média pelo método de Duncan, ela é basicamente uma receita de bolo, né? Um passo a passo, tá? E nós vamos ver como esse passo a passo foi feito para esse exemplo aqui. Os dados a seguir representam o alongamento médio sobre um composto de borracha. Quanto maior o alongamento, é melhor, tá? Então, representa um alongamento médio sobre um composto de borracha em função da quantidade de agente de processo adicionado durante a mistura. Ou seja, ele fez 5 experimentos, tá? Primeiro experimento com nada de agente de processo, segundo experimento com 5%, terceiro experimento com 10%, quarto experimento com 15% e quinto experimento com 20%. E mediu o alongamento do composto de borracha, tá? E esse aqui foram os valores, tá, pessoal? Então, foi adicionando agentes de processo. Quem escolheu as quantidades que adiciona foi o pesquisador, o cara que realizou o teste. Ele definiu que ia ser com 0, com 5, com 10, com 15 e com 20. Tá, pessoal? E obteve essas respostas aqui do alongamento. Tá? Isso aqui, ele definiu. Tá, pessoal? Ele definiu, ele tem o controle sobre isso aqui. Ele poderia fazer com 0, 3, 5, 7, 9, 10, 15, poderia fazer quantos ele definisse. Ah, professor, mas por que ele definiu esses 5? Isso aqui, pessoal, se vocês se lembrarem da aula passada, eu falei que a gente vai focar no planejamento de experimentos, na parte mais de análise de resultados, tá? Mas isso aqui são aquelas etapas anteriores aos testes. Ele escolheu esses 5 com base em critérios que o pesquisador julgou que seriam interessantes para o processo dele, tá? E julgou que esses 5 são o que representam bem
o processo dele, tá, pessoal? Então, de novo, ele definiu esses 5 ele tem controle sobre esses aqui, ele definiu com base em outros conceitos, aquelas etapas que a gente não vai ver aqui, tá? E obteve essas respostas aqui, 43, 47, 46, tá? O limite inferior é 46, ou seja, se tiver acima de 46, está dentro da especificação, e ele não tem limite superior, porque quanto maior, melhor, tá? Pessoal, dito isso, o que é o fator controlável e o que é a variável de resposta desse experimento? O que para vocês é o fator controlável? Qual é o fator controlável? Um por vez, turma, não falem todos ao mesmo tempo. O fator controlável é o composto ali que ele acrescenta, né? Isso. É a E quantidade a de agente de processo. Isso. E a variável de resposta dele vai ser o alongamento da borracha, que é o que ele vai perceber. Perfeito. Ele mediu o alongamento, né? Ele fez o experimento e ele mediu o alongamento. Tá? Então, o alongamento é a variável de resposta e o que o pesquisador define, o que ele controla, é a quantidade de agente. Tá, turma? Barbada, né? Então, a gente falou lá na aula passada que a gente, tendo essa tabela aqui, primeiro a gente calcula os totais, a gente vai trabalhar sempre a níveis fixos. O que é níveis fixos? 12, 12, 12, 12, 12. Nem sempre a gente vai encontrar tão bonitinho assim. Às vezes vai ter 12, 10, 8, 11 e 13. Não seria níveis fixos, tá? A gente vai trabalhar níveis fixos para facilitar os cálculos também, tá? E aí vai tirar as médias de cada um. Aqui, tá? Então, qual é o nosso K? K é o número de níveis que a gente tem. Quantos níveis a gente tem? 5 níveis. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 5, 10, 15, 20. 5 níveis. Qual que é o N minúsculo, pessoal? É o número de observações de cada nível. O N minúsculo, 12. Tá? O T dois pontos, pessoal, é a soma de todos os totais, ou a soma de todos os elementos da tabela. Soma de todos os elementos da tabela. Tá? Ou a soma de todos esses totais aqui, ou a soma de todos esses aqui, que é 3.125. O N maiúsculo, pessoal, é o K vezes o N minúsculo, tá? Ou a soma disso aqui, que dá na mesma, que vai ser 60, tá? 60. E o Y dois pontos é a média das médias, tá? E fez a média das médias, 45,5, 50, 54,7, 55,3, 54,9. Fez a média das médias, tá? Então, com esses primeiros cálculos triviais aqui, a gente pode ir para o nosso formulário. Primeiro, a gente calcula o termo de correção, que ele é o T dois pontos, que é o total geral, 325 ao quadrado, Professor, dividido por N maiúsculo. Sim. os agentes ali foram adicionados de 5 em 5. Isso aí é padrão, assim? Não, de novo. Foi o pesquisador 10, que 15, definiu. 20. Foi o pesquisador que definiu. Tudo. Cortou um pouco teu áudio aí, pelo menos para mim. Pode repetir? Não, tem que ser de 5 em 5. Eu sei que ele definiu 5, mas depois o próximo tem que ser 10, tem que ser 15, 20. Ele definiu porque ele definiu assim. Eu falei na aula passada que lá no planejamento de experimentos tem diversas etapas, né? E a gente vai focar mais na etapa de análise de dados. O que é a análise de dados? Alguém já pensou que tem que ser de 5 em 5 e alguém já fez os experimentos. Nós vamos só avaliar, tá? Ele poderia ter escolhido 0, 3, 6, 9, 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui o pesquisador poderia ter escolhido. Não, é isso que eu te perguntei, Sora. Agora tu deu um exemplo de 3 em 3, sempre múltiplo de 3, sempre múltiplo de 5. Não, poderia ter sido 0, 1, 11, 44 e 70. Beleza, essa era a dúvida. Aleatório. Tá. Agora, por que o pesquisador quis fazer de 5 em 5, não quis fazer intervalos diferentes? Ele poderia ter intervalos diferentes. Poderia ter 0, 5, 6,
11,25. Poderia. Eu falei lá na aula passada, planejamento de experimentos é uma área muito ampla do conhecimento da engenharia, né? E principalmente da engenharia da qualidade. A gente vai se focar mais numa das etapas, que é a análise dos resultados. Mas tem etapas anteriores que o pesquisador define qual vai ser os testes que ele vai fazer. Tá? Então, aqui ele definiu de 5 em 5, a gente vai acreditar que ele está correto, tá? Na nossa aula, na nossa disciplina. Tá? Mas por que ele escolheu esses intervalos? Possivelmente não, certamente vem das etapas anteriores que a gente não vai ver aqui. Tá? Tranquilo, essa era a dúvida. Posso pegar aqui para vocês, para não ficar uma explicação tão cachorra. Quero dar uma explicação meio... Se vocês olharem lá nos slides da aula passada, aula 12. Deixa eu abrir aqui. Estão vendo a minha tela aqui ainda? Sim. Aqui, ó. Tem aqui uma... Aqui. Esses passos aqui, planejamento do experimento, a execução do experimento, a análise dos resultados e a otimização do processo. Tá? Nós vamos nos focar na análise dos resultados. Mas alguém fez essas duas etapas anteriores aqui. Tá? Aqui tem explodido, ó, caracteriza aqui. Estabelecimento do problema, formulação das hipóteses, planejamento do experimento. Alguém escolheu as variáveis respostas, fatores controláveis, escolha do número de níveis de cada fator controlável. Tá? Então, alguém escolheu testar 5. Nós temos 5 níveis. Tá? Identificação das restrições, escolhas técnicas experimentais, escolha do modelo estatístico. Então, alguém definiu isso, tá? Com base em elementos, cada um disso aqui, pessoal, é um cadatal de coisa que a gente não vai ver. Nós vamos nos focar nisso aqui. Testes de significância e análises para tomada de decisão. Tá? Então, é isso aí. Então, aqui é só por exemplo mesmo, tá? Poderiam ser intervalos iguais, diferentes, tanto faz. Tá bueno? Então, aqui o T2 pontos, para calcular o termo de correção, é o T2 pontos ao quadrado dividido por o N maiúsculo, tá? Que está aqui. T2 pontos ao quadrado dividido por N maiúsculo, 162.760, tá? Depois, o segundo passo é a gente calcular a soma dos quadrados totais, que é a soma de cada termo ao quadrado menos o TC, que é lá no Excel aquela função soma quad que eu mostrei para vocês. O que é isso? O que é esse termo aqui? Soma de cada um dos elementos individuais ao quadrado. É 43 ao quadrado, mais 47 ao quadrado, mais 46 ao quadrado, mais 45 ao quadrado, mais 45 ao quadrado, mais 46 ao quadrado, mais 47 ao quadrado, mais 42 ao quadrado, e vai indo, até chegar aqui, mais 60 ao quadrado, mais 57 ao quadrado, mais 55 ao quadrado. Então, é o quadrado de cada um dos 60 indivíduos somados. Eleva isso ao quadrado, eleva isso ao quadrado, eleva isso ao quadrado, eleva isso ao quadrado e soma eles no final. Tá? Menos o termo de correção. Tá? Então, aqueles quadrados todos ali que eu falei para vocês, que nem um papagaio, vai dar 163.971, menos o termo de correção, 1.210,58. Tá? Depois disso, nós vamos calcular a soma dos quadrados do grupo SQG. Esse é um pouquinho mais fácil. Esse é a soma dos totais ao quadrado dividido por N do grupo, do J, né, de cada nível, menos o TC. Tá? Então, vai ser assim, ó, tá aqui até 546 ao quadrado dividido por 12 mais... Ó, 546 ao quadrado dividido por 12 mais
600 ao quadrado dividido por 12, mais 656 ao quadrado dividido por 12, mais 664 ao quadrado dividido por 12, mais 659 ao quadrado dividido por 12, menos o TC, tá? Menos o TC. Então, a soma dos quadrados gerais dá 875 com 33, tá? Depois a gente sabe que a soma dos quadrados totais é igual à soma dos quadrados do grupo mais a soma dos quadrados do resíduo. Então, a gente isola a soma dos quadrados do resíduo e faz a soma dos quadrados totais, vai ser a soma dos quadrados do resíduo, vai ser igual a soma dos quadrados totais, SQT, menos a soma do quadrado do grupo, SQG. E vamos ter que essa soma dos quadrados do resíduo é 335 com 25, tá? Uma vez feito isso, a gente joga isso na nossa tabela nova. Tá? A gente joga isso na nossa tabela nova. Tá, pessoal? SQG 675 com 33, 875 com 33, perdão. SQR 335 com 25 e SQT tem que ser a soma desses dois, que é 1210 com 58, tá? Graus de liberdade. Graus de liberdade aqui vai ser K menos 1. Quanto é que é K menos 1? K é 5, porque é o número de níveis que a gente tem, tá? 5 níveis. K é 5, então K menos 1, 5 menos 1, 4. O número do grau de liberdade do resíduo ou dentro do grupo é N maiúsculo menos K, 60 menos 5, 55. E os graus de liberdade totais é 60 menos 1, que dá 59. Tá, pessoal? Perguntas até aqui? Não? Agora, para calcular a média dos quadrados, a gente divide esse por esse, dá esse. Tá? Esse dividido por esse, dá esse. Então, 875 com 33 dividido por 4 dá 218. Tá? 335 com 25 dividido por 55 dá 609. Tá? Essas fórmulas, pessoal, estão lá na aula passada, tá? Aqui nos slides da aula passada, tá aqui todo o formulário certinho. Soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade, soma dos quadrados, liberdade, etc. Tá? E o F é esse dividido por esse. É o MQG do grupo dividido pelo MQR dentro do grupo. Então, 218 dividido por 609, 35,9. Tá? Então, pessoal, recapitulando aqui como é que a gente calculou o F. Pegamos a soma dos quadrados que nós tínhamos calculado aqui anteriormente, tá? Calculamos os graus de liberdade, então esse dividido por esse dá esse. Média dos quadrados do grupo, MQG. Esse dividido por esse dá esse. Esse dividido por esse dá esse. MQR, média dos quadrados do resíduo. Depois, para calcular o F, é MQG dividido por MQR. 218,83 dividido por 609, 35,9. Tá? Pessoal, falta aí pouco mais de 1 minuto. A gente calculou o F aqui. Tá? Depois, agora, a gente vai fazer um pequeno intervalinho aí para eu poder salvar o vídeo. E a gente volta em instantes para fazer essa comparação aqui e entrar de fato na comparação múltipla de médias. Tá bom? Aguardo vocês aí. Tá? Daqui uns 5 minutinhos aí. No mesmo link, tá, pessoal? Valeu! Beleza.